Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Deus missionário esteja com todos. Eu sou o pastor Luciano Paes Landim, sou pastor da Igreja Boas Novas em São Sebastião, no Distrito Federal, e sou presidente da Missão Saim. Estou aqui para ministrar o curso de Antropologia Missionária e para a primeira aula estou aqui com a camiseta sobre o Sertão, que é a nossa Escola de Formação Missionária do Sertão, que fica em Marisópolis, que é dirigida pelo Vitor Lins. Marisópolis fica na Paraíba. Bom, nós vamos pensar por algum momento sobre esse tema tão importante para a tarefa missionária no mundo: antropologia missionária. Definir a palavra missionário não é tão difícil, devido já à convivência que vocês têm com o tema. Ou seja, isso tem a ver com a tarefa da igreja de enviar missionários aos campos não alcançados. Mas a questão é a palavra antropologia. Eu estou aqui embaixo da câmera, eu tenho os slides que preparei, onde cada aluno vai ter acesso a esses slides. Essas anotações são importantes para a gente poder seguir os tópicos e assim aprofundar no estudo. Por mais que ainda seja um estudo breve, porém nós queremos chegar no cerne do tema da antropologia missionária. Bom, nas minhas anotações, que foram preparadas em slides, nós vamos ver na introdução que nenhuma cultura é idêntica à outra. Todas diferem entre si. Até mesmo aquelas culturas em que falam a mesma língua, como por exemplo os povos de língua espanhola ou até mesmo de língua portuguesa, como o Brasil e Portugal, onde o modo de viver do povo é diferente, a forma de pensar, de falar, de crer, de escolher os seus valores são bastante diferentes um do outro. Isso é um fato. E o nosso curso ele tem o propósito de desafiar o missionário a contextualizar a mensagem do Evangelho dentro de cada cultura. Porém, sem ignorar os valores universais da palavra de Deus. Sim, nós cremos nos valores universais da palavra de Deus. E muito menos incorrer no erro do sincretismo religioso, faz aquela mistura de religiões e achamos que estamos contextualizando, mas na verdade nós estamos nos prostituindo, vamos dizer assim, teologicamente falando. Bom, a questão é o seguinte: o nosso papel é levar a água da vida. A fórmula é a mesma, H2O. Agora, o recipiente, ele pode ser um copo de plástico, de vidro, de alumínio, de barro e etc. A questão é, não podemos mexer no conteúdo, o Evangelho. Agora, as formas de levar, isso difere. E nós devemos pensar em como alcançar as culturas. Ou seja, falar na língua do povo. Observe bem Jesus, o missionário transcultural, vamos dizer. Ele vai para uma cultura, que é a cultura judaica, e ele fala numa linguagem que as pessoas entendem. Ele vestia o que as pessoas vestiam, comia o que as pessoas comiam, bebia o que as pessoas bebiam, ele andava com as pessoas. Então, ele trouxe a mensagem do Evangelho, que é supracultural, está além de todas as culturas. É o que nós vimos lá em Apocalipse, quando mostra povos, tribos, línguas, nações adorando o Cordeiro de Deus. Bom, vamos definir a palavra antropologia. Vem de duas palavras gregas: antropos, que quer dizer homem, e logia, que vem do grego logos, que significa tratado ou estudo. Ou seja, antropologia é o estudo ou tratado acerca do ser humano. Ou ainda, é a ciência da cultura humana. O antropólogo Krauber, ele disse assim, vou ler essa citação: a ciência dos grupos humanos. Ele está definindo antropologia. Ele diz, é a ciência dos grupos humanos
seu comportamento e suas produções. Então ele diz que a antropologia ela vai estudar o comportamento humano, as produções, os grupos humanos. E aí nós vamos perceber que existem algumas áreas de estudos da antropologia. A primeira dela que nós vamos ver é a antropologia física, como o próprio nome sugere. Ela vai estudar os primatas, ela vai estudar a genética, ela vai estudar a evolução, as medidas do corpo humano, suas estruturas, e também as suas descrições, as características de cada povo e quais são os fatores diversos que envolvem cada cultura, cada povo. Um exemplo que a gente pode dar, os pigmeus. São bem pequenos, baixos, vivem nas florestas, nas selvas africanas. Então aí a gente já vê a questão da estrutura, a questão física. Esta é a antropologia física. Mas também vem a antropologia cultural. Ela vai tratar das culturas pré-históricas, da etnologia. O que seria etnologia? Vem de etnos, que é uma palavra grega, de onde vem etnia, ou seja, agrupamento humano, que é classificado quanto? Uma etnia é classificada quanto? A origem comum da raça, a cultura, a língua. Então a etnia, a etnologia vai estudar as etnias, ou seja, ela vai classificar as etnias de acordo com a origem comum de raça, cultura e língua. A antropologia cultural também trata ela procura descrever os povos, a língua, a raça, a religião, o folclore, a organização social daquela cultura. Aí trata de cultura e personalidade, vai trabalhar a ideia de como as pessoas pensam, quais são os valores que elas têm. Fala também de aculturação, vocês vão esperar um pouco, porque noutra aula nós vamos tratar especificamente sobre aculturação. E, só para resumir, o que seria a aculturação seria o quê? A assimilação de costumes e de culturas de outros povos. Então, a cultura são costumes, culturas que vão se assimilar. Mais à frente nós vamos dar alguns exemplos para ficar bem claro sobre esse tema. Mas, de qualquer forma, vocês vão ficar assim encantados com a riqueza de culturas no mundo. E lembrando que Deus é o autor, é o criador, sustentador. E nós vamos nos encantar mais ainda que Deus é o Deus de todos os povos. E nós precisamos ir a todos os povos apresentar esse Deus. E também a antropologia cultural ela vai tratar de aplicar a antropologia no que refere aos problemas humanos. Quais são os problemas? E como resolver os problemas de cada cultura? Por exemplo, nós vamos ver algumas etnias brasileiras, indígenas, né, que têm ainda o costume do infanticídio. Os pais matam os próprios filhos que nascem com algum tipo de deficiência física ou mental. Então, o porquê disso? Por que eles pensam assim? Ou o homem branco que luta com todas as forças pelo direito ao aborto. Nós vamos ver culturas de países de primeiro mundo em que 99% dos bebês com síndrome de Down são abortados. Tem países que eles nem deixam nascer nenhum. Só para você ter uma ideia, para pensar. E aí a gente vê o que o Evangelho faz diante de tudo isso, mudando a forma de pensar das pessoas. Mas vamos avançar aqui. Ainda sobre as áreas de estudo da antropologia, nós devemos pensar no seguinte: o que um antropólogo procura saber? Ele procura ver quais as funções dos vários aspectos de uma cultura, ou seja, como é a organização da família, é aquele povo que todas as crianças são filhos de todo mundo, os adultos são todos responsáveis por cuidar das crianças,
ou uma estrutura familiar é pai, mãe e filhos, e os pais é que exercem autoridade sobre os filhos. Só um exemplo. Observar na cultura a célula máter da sociedade, no caso do cristianismo, é a família. Um sistema como o comunismo já não é a família. E tem que observar também o sistema de abrigos, ou seja, as moradias. Você vê nos grandes centros, apartamentos enormes, bem altos, os prédios, uma cabana, uma choupana, tudo isso. Vai observar também os meios de transporte, observar as leis, os valores, a língua, as crenças religiosas. Por exemplo, você vai ver a cultura indígena com tantos milhões de deuses, ou você olha para a cultura islâmica, em que um só Deus, que eles creem, e Alá é o seu profeta, ou quando você olha para a cosmovisão cristã e você fala que há um só Deus, que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e a única forma de chegar até o Deus Pai é através do Deus Filho, lembrando que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aí, o antropólogo, ele procura saber quais motivos levam um membro de uma sociedade a agir conforme age. Por qual razão não age todos da mesma forma? Que normas ou leis ou estatutos regem a conduta dos membros de uma sociedade? Tudo isso nós vamos ver que vai variar de cultura para cultura. Ele também vai se perguntar, o antropólogo, que fatores determinam a conservação de alguns aspectos culturais e a modificação ou a substituição de outros ao longo dos tempos ou dos séculos. Ou seja, aqui já vê a flexibilidade da cultura, que alguns fatores conservam determinado fator da cultura, conservam determinado ponto da cultura, e outros fatores causam modificações ou substituições ao longo do tempo ou dos séculos. Tá? E aí, o nosso tema é antropologia missionária, que é estudar as culturas na perspectiva de missões, entender as culturas para poder apresentar o evangelho numa linguagem acessível, de maneira que o povo-alvo entenda o propósito. Eu posso aqui até sugerir a vocês que assistam o filme E.E.Tal. E letra E novamente, hífen, T-A-O-W. E.E.Tal. Na verdade são 2 filmes. Tem um filme e um relatório, um comentário. Estão na internet, e também nós vamos pedir para que sejam disponibilizados esses vídeos. Esses vídeos são fundamentais para o entendimento da antropologia missionária, e também eu vou passar uma outra lista de outros filmes, vídeos que vão ajudar bastante no entendimento. Okay? E também uma bibliografia básica, onde vou sugerir alguns livros na área de antropologia e comunicação missionária. Bom, o que a gente procura entender ou aprender sobre cultura? O que é cultura? Bom, não há grupo ou etnia sem cultura, pois ela é essencial à vida em sociedade. E todos nascem dentro de uma sociedade e são enculturados dentro da sua cultura. A antropologia define cultura como um conjunto de comportamentos e ideias característicos de um povo. Então, assim, nós temos ali um povo, aí vai procurar entender o conjunto de comportamentos, o conjunto de ideias que são característicos daquele povo. E esses comportamentos, essas ideias, são transmitidos de uma geração para outra. E aí é o que nós vamos ver que são resultantes da socialização e também da aculturação, que são acontecidas em todo o período da história desse povo. Algumas coisas vão mudando, outras não, vão sendo transmitidas na íntegra, outras vão tendo algumas modificações e etc. Aí nós vamos ver o seguinte:
A cultura, ela é constituída da seguinte forma: os hábitos, os mitos, as religiões, os folclores, os costumes, a língua, as estruturas sociais, as realizações e etc. São pontos observáveis a partir do antropólogo, principalmente o antropólogo cultural. Nós estamos aqui tentando entender um pouco sobre o que é cultura. Nós vamos observar que a cultura ela é mutável. Sim, algumas demoram muito para mudar, outros mudam mais rápido, mas de qualquer forma ela é mutável. Outro detalhe, ela não é hereditária. Nasceu e já está no DNA da pessoa, não. Ela nasce numa cultura, a criança tem toda a chance de absorver toda aquela cultura. Mas isso é o quê? Se aprende. Não é hereditário. Porque senão a cultura seria imutável. Ela é adquirida. Ela é aprendida. E outra coisa, ela é dinâmica. Ela tem vida, vamos dizer assim. E vai mudando, pode avançar ou não. Você vê desde a cultura dos indígenas no Amazonas, que não tem contato algum com o homem branco, ou de outros indígenas no Mato Grosso do Sul, que já tem contato com o homem branco, já tem acesso à tecnologia, etc. Ou o homem branco, com todo o avanço da tecnologia, ou de um africano numa aldeia, numa tribo bem distante na selva, ou uma aldeia na China. Então, nós vamos ver aí as diferenças e as mudanças. E o que a gente tem que procurar entender é que a cultura ela pode ser comparada, só para dar uma ilustração, a um grande tapete. Esse tapete ele é tecido com inúmeros fios de variadas cores e matizes, os quais formam um todo compacto. E apesar dos mosaicos nele existentes, mas formam um todo. Então a cultura tem todo, envolve todo um sistema que elenca fatores que formam uma cultura. E aí, a influência de uma cultura sobre a outra, ela pode ser positiva ou negativa, dependendo dos fatores. Como, por exemplo, religiosos ou políticos. Você observa uma ideologia capitalista que entra num povo, uma ideologia comunista, um sistema político no nosso próprio país. Nós estamos num novo governo que tem uma ideologia, o governo anterior tinha uma outra ideologia, que acaba se chocando, acaba entrando em conflitos por conta de cosmovisões diferentes. Então, uma cultura pode ser influenciada por outra, sendo que pode ser positiva ou negativa. E pensando sobre cultura e sociedade, a gente tem que pensar assim: os animais, quase todos, vivem em sociedade, mas eles não possuem cultura. Vou repetir: os animais, quase todos, vivem em sociedade, mas eles não possuem cultura. Eles são guiados pelos instintos e não precisam aprender para sobreviver. Por exemplo, os peixes, eles já nascem nadando. As tartarugas, ao nascer, eles se dirigem para o mar, impulsionadas pelo instinto. As abelhas, elas constroem suas colmeias e produzem o mel, mas o seu modo de trabalhar não sofre alteração, não evolui tecnicamente falando de uma geração para outra, que é totalmente diferente do ser humano. Os pássaros não precisam aprender a construir seus ninhos. Nenhum leão aprende a rugir ou caçar para a sua sobrevivência. Por quê? Em tudo, são regidos pelo quê? Pelo instinto. Não possuem noção de religiosidade, não têm conceito de valores materiais ou morais, não vivem regidos por estatutos ou leis jurídicas, não têm noção de que seja uma cosmovisão. Cosmovisão é o quê? Cosmo vem de mundo, visão de mundo. Todos nós temos uma cosmovisão, uma visão de mundo. Mas nós também podemos tratar cosmovisão
coletiva, a cosmovisão cristã, cosmovisão budista, cosmovisão islâmica, ou a cosmovisão na ideia de uma ideologia política, cosmovisão comunista, socialista, capitalista, PMDBista, petista, PSDBista, que são partidos políticos do nosso país. E ainda falando sobre cultura e sociedade, a gente tem que pensar também em outros pontos de grande importância. Eu sempre estou usando essa expressão, devemos pensar, porque é o que o antropólogo procura aprender. No nosso caso, somos missionários que procuramos entender as culturas. E se Deus criou a humanidade, espalhou por toda a face da terra, por conta lá de Babel, da confusão das línguas, e se há tantas línguas que são faladas, eu fico imaginando lá em Apocalipse, todos adorando ao Senhor. Então nós devemos estudar essas culturas para poder levar a palavra de Deus para todas as línguas, todas as raças. Lembrando que pessoas que falam mais de uma língua são poliglotas. O nosso Deus, ele é uniglota. Ele fala todas as línguas e é o único que fala todas as línguas. Ele é onipresente, onipotente, onisciente e também uniglota. Bom, o vocábulo cultura, ele designa os modos de agir de um povo. Enquanto que sociedade diz respeito ao grupo de indivíduos que participam de um modo, do mesmo modo de vida e de agir. Vou repetir. O vocábulo cultura designa os modos de agir de um povo. Sociedade já diz o quê? Ao grupo de indivíduos que participam de um mesmo modo de vida e de agir. Nós vamos ver que dentro de uma cultura pode existir algumas ideias de sociedades ou várias culturas dentro de um mesmo povo. No Brasil mesmo nós temos várias etnias ou várias nações, vamos dizer, até mesmo porque o nosso país é como se fosse um continente tão grande, enorme. Mas deixa eu explicar melhor. Aqui abrange as diferenças linguísticas, políticas, econômicas, sociais, psicológicas, religiosas, nacionais, raciais e que existem entre os povos. E, às vezes, entre os naturais de um mesmo país, no qual podem existir várias etnias e grupos humanos, cada qual com uma cultura distinta, mas às vezes semelhantes. Se a gente pegar do Rio Grande do Sul até o Amazonas, nós vamos ver o quê? Diversas culturas só no nosso país. Nós vamos ver sotaques diferentes. Você vai ver o sotaque do gaúcho, o sotaque paraibano, a gente vê uma diferença muito grande. A forma de alimentação, a forma como as casas são construídas e etc. Então a gente vê semelhanças e também diferenças no que refere à cultura e sociedade. E aí existem algumas características da cultura que nós precisamos entender para a gente concluir essa aula. Bom, a cultura ela sofre constantes mutações que são resultantes da evolução do mundo, de novos conhecimentos da humanidade, das novas informações, da massificação, da globalização, das influências transculturais. Você vê que hoje os meios de transporte, os meios de comunicação tornaram a gente mais próximo, como se fosse uma aldeia global. O contato que temos com gringos, com estrangeiros, não é tão difícil como antigamente. Então tudo isso vai influenciando as línguas. Por exemplo, comidas chinesas, japonesas, árabes no nosso país estão sendo desenvolvidas cada vez mais. A cultura antigamente não era tão comum. Por exemplo, eu sou de Brasília, ir no shopping e ver pessoas com mulheres muçulmanas vestidas daquela forma, né? Então, assim, a gente vai ver a absorção de costumes, de ideologias, de valores, de crenças e de outras culturas. É interessante que o Evangelho é a mensagem para todas as culturas. Ele é universal. E aí, a gente vê o exemplo, como por exemplo, na aculturação do índio brasileiro.
A palavra aculturação, o dicionário, o Aurélio, ele define que é o conjunto, vou ler aqui, o conjunto de fenômenos provenientes do contato direto e contínuo de grupos de indivíduos de culturas diferentes, valores e crenças. Do homem branco, o tem tornado o indivíduo biculturado, participando das culturas indígenas e civilizada. Quando alguém assimila várias culturas, torna-se um indivíduo multicultural. Então, a culturação é o quê? São duas culturas, vamos dizer, ou mais, culturas diferentes, que têm valores diferentes, crenças diferentes, que o indivíduo passa a ter o contato. Aí a gente chama isso de biculturação. Ele está tendo contato com duas culturas. E aqui o exemplo prático é do indígena com um homem branco. Então ele é biculturado. Agora, quando ele procura assimilar várias culturas, ele já é um multiculturado. Quando a gente vê 1 Coríntios 13, a igreja de Antioquia da Síria, a gente vê ali uma igreja multicultural. Pessoas de vários lugares, desde Barnabé, Saulo, aí vem Lúcio e etc. Ali, várias pessoas de vários lugares. Então, ali você vê uma igreja multicultural. Nos Estados Unidos também, por ter muitas pessoas de várias nações, então muitas igrejas ali são multiculturais. E, ainda falando sobre algumas características da cultura, existe a cultura tecnológica, que diz respeito à confecção de artefatos e atividades destinadas a manipular o mundo material. Por exemplo, eu estou aqui com essa câmera, gravando essas aulas. Eu tenho aqui essa estante de um material diferente. E abaixo da câmera eu tenho um notebook. Então a gente vê toda uma cultura tecnológica, vamos dizer, que está avançando, e vocês vão assistir isso pela internet, que também já é um avanço da nossa cultura. Mas além da cultura tecnológica, existe a cultura sociológica. Ela procura observar os padrões que envolvem. São esses padrões assim, de relacionamento e de comportamento que rege a interação entre as pessoas. E também seus respectivos grupos. É isso que ela procura ver. Como se relacionam as pessoas em diversas culturas. Vocês vão ver, por exemplo, eu tenho uma irmã na igreja que ela viaja recentemente, ela vai viajar para Nova York. Porque é um trabalho de aculturação que ela vai fazer, de experiência para o currículo dela na empresa e na universidade em que ela estuda. Então, isso é bem interessante. Então, isso nós vamos observar que é a cultura sociológica. E também tem a cultura ideológica, que ela trabalha, ela envolve o conhecimento, os valores, as crenças e a cosmovisão das pessoas. E essas duas, por último, que a gente fala mais sociológica e ideológica, são as que mais vão nos interessar para o estudo da antropologia missionária. Tá? Então, nós vamos ficar por aqui. E na próxima aula nós vamos ver sobre cultura civilizada e cultura primitiva e vamos avançando, tá? Nesses estudos para que tenhamos um ótimo curso e que a gente se prepare bem para anunciar o Evangelho, anunciar a Palavra de Deus. Nas outras aulas nós vamos dar mais alguns exemplos, vamos indicar alguns livros, indicar alguns filmes, para a gente aprender bastante, para a gente fazer o melhor, fazer com excelência a obra de Deus, para que todos os povos glorifiquem a Deus e o adorem em espírito e em verdade. Deus abençoe a todos e até a próxima aula.